Fala pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma vez na série Pensamentos, o podcast do Pastor Haroldo aqui, onde eu compartilho com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, a forma que Deus tem falado comigo. E eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa de muitos pensamentos, né? Mas todos eles voltados para a transformação da minha vida e também da transformação das pessoas que estão em minha volta pelo conhecimento da palavra de Deus, tá? E hoje a gente tem um título aqui, né? Iludidos e não convertidos, para a gente poder compartilhar, falar, explicar, depois você poder comentar aí, né, nessa reflexão e a gente poder levar esse pensamento em diante, tá? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Estou aqui na De Volta à Vida, hoje nessa quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Graças a Deus, o calor deu uma diminuída, graças a Deus deu uma baixada aqui, mas ainda está bem quente. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, tá? Aí no nosso canal, faça a sua inscrição, deixa o like. Isso se você gostar, deixa o seu gostei nos nossos vídeos, tá? Críticas você pode colocar as mais diversas possíveis aí, tanto aqui nos orientam a melhorar, né? Quanto também a posição da sua opinião aí, se você quiser criticar o nosso trabalho, fique à vontade, estamos num canal democrático, só espero que você, né, possa se alegrar e ser abençoado por aquilo que Deus tem direcionado a gente a falar com todos vocês. Tá? Domingo agora a gente tem visita na Casa de Recuperação. Se você quiser estar aqui com a gente, vai ser um prazer poder te receber aqui, poder nos alegrar no Senhor, né, cantar louvores, dar glória a Deus por essa obra, né, que tem transformado pessoas aí pelo poder de Deus que é sobre nós, tá? Na descrição do vídeo também tem maneiras e formas de você ajudar a De Volta à Vida, colaborar com a Casa de Recuperação, oferecer seu serviço, seu talento, tudo isso pra gente é muito importante, tá bom? Vamos lá! Iludidos e não convertidos, né? Esse pensamento aí que eu acho que é muito importante para nós, para que a gente também possa entender quem são as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que compartilham, né, com a gente de um ambiente de fé e podem não estar compartilhando da mesma fé que a gente tem, tá? E a gente precisa entender um pouco sobre isso. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, tá? Então, a nova criação, a nova criatura, ela vai se manifestar de maneira clara a partir de uma condicionante que é estar em Cristo Jesus. Estar representa continuidade, não é apenas um momento, não é apenas uma situação, tá? Não é só uma experiência, mas sim a continuidade, é uma vivência, é intenso, tá? Não é às vezes, é sempre. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, as coisas antigas foram embora e tudo se fez novo. E o meu problema é que hoje tem muita gente com vida velha dizendo ser uma nova criatura. Muita gente com comportamento antigo, pensando ser uma nova criatura. E talvez o mais cruel para mim, mais perigoso é muita gente com comportamento velho, pensando ser uma nova criatura, ensinando para as pessoas que muitas vezes se alimentam só do que os outros dizem e não vão atrás de conhecimento, mas alimentando essas pessoas de que você pode ter uma vida nova a partir daquilo que você pensa, e não é bem assim, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que experiência com Deus não define conversão. A conversão ela está muito além da experiência, tá? E falo isso porque experiências elas são eventos que tanto eu quanto você nós vivenciamos, que podem ser negativos ou positivos. São as experiências que vão moldar a nossa percepção das coisas, a nossa percepção do mundo, também a nossa percepção de fé e nosso desenvolvimento pessoal. A gente cresce a partir das experiências que a gente tem. E isso é grave porque existem pessoas que tiveram péssimas experiências dentro da igreja. Pessoas que foram iludidas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que não receberam o discipulado de forma correta,
né? Pessoas que não foram instruídas como se deveriam, e a experiência dessa pessoa com o ambiente que se promove a presença de Deus é extremamente negativo, tá? Então, experiência não pode definir conversão. Experiência não pode, de maneira nenhuma, apontar para a conversão. Ela pode sim criar uma percepção, mas ela não pode definir, tá? As experiências, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser sensoriais, envolvendo os 5 sentidos, uma visão, um toque, um cheiro, alguma coisa assim. Elas também podem ser emocionais, desencadeando sentimentos como alegria, tristeza, medo. Elas são cognitivas, que vão proporcionar para nós, né, uma experiência relacionada a crescimento, aprendizado. A nossa vida vai passar por um processo de evolução, de avanço. Não vai mais, né, ser a mesma vida, porque a gente vai absorver crescimento, a gente vai crescer a partir disso. E também as experiências, elas podem ser pessoais, relacionadas a uma descoberta que se manifesta na nossa vida. E eu falo sobre isso porque eu já vi muitas más experiências, né, acontecerem diante dos meus olhos. Experiências ruins. Por exemplo, me lembro de uma profecia que eu recebi de que Deus estava preparando uma esposa para mim, sendo que eu já tinha meu relacionamento, meu casamento definido, eu já estava casado, eu já era pai, né? E alguém disse em nome do Senhor que a minha esposa estava sendo preparada. E isso é uma mentira, tá? De culto, no meio de todo mundo. Então, assim, é uma experiência ruim. O ambiente que se promove a presença de Deus está fazendo uma afirmação que é mentirosa, tá? Que é fruto de engano. Então, essa experiência não pode definir a minha conversão, tá? E a Bíblia está cheia de pessoas que mostram que em vários momentos tiveram experiências das mais incríveis possíveis, talvez coisas que você nunca, jamais vai viver. Mas essas pessoas não se converteram. Eu citei alguns exemplos para vocês aqui, e a gente tem nesse exemplo, por exemplo, a pessoa de Faraó. Poxa, Faraó viu coisas que eu e você não imaginamos, que eu e você não pensamos que vão viver, que os nossos olhos não vão contemplar o que Faraó viu. Faraó viu o poder de Deus de maneira clara, se manifestando através de fogo que caiu do céu, através de um rio, e um dos maiores rios que existem, né, no mundo, o Rio Nilo, se transformar em sangue. Você já imaginou aquela quantidade de água, aquela porção de água ser transformada em sangue? Tá? Ele viu gafanhotos, nuvem de gafanhotos, devorar tudo aquilo que estava ali. Faraó viveu coisas incríveis no tempo de Moisés. Porém, ele não se converteu ao Senhor. Ele viu a glória de Deus se manifestar. Mas ele não se entregou ao Senhor, pelo contrário. A gente vê o final de Faraó ser ali, no Mar Vermelho, onde ele perde a vida. Faraó e seus cavaleiros perderam a vida ali naquele momento. Então, faltou experiência? Não, as experiências foram maravilhosas, poderosas, intensas. A experiência ali foi grandiosa, porém, não houve uma conversão. A vida de Faraó acaba ele sendo um inimigo de Deus e de seu povo. Uma outra pessoa que também teve experiências com Deus foi Balaão. Balaão, chamado, né, para abençoar o povo de Deus, se une a Balaque para amaldiçoar, para castigar o povo de Deus, para liberar uma palavra contrária, né, em troca de interesses. E a gente vê que experiência tremenda, uma mula falar. Eu não sei, gente, você já parou para pensar nisso? Mas é grandioso, é maravilhoso o que está acontecendo ali. Existe um animal totalmente irracional que está falando na língua de Balaão de forma audível, de forma clara, mostrando para ele: homem, se você continuar aqui, o anjo que está ali à frente vai acabar com a sua vida. Por isso que eu empaquei. Porque Deus está trazendo livramento para você. E a gente vê que Balaão, ele perde sua vida vivendo contrário àquilo que ele sabia que era real. Ele decide ir contra aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não se converte, não se entrega, não se rende ao Senhor. Pelo contrário, ele continua movido pela ganância do seu coração. Tá? A gente tem mais exemplos no Antigo Testamento, mas eu trago 2 do Novo Testamento, e um é Judas. Irmãos, tem uma publicação no Facebook que diz, né, Judas teve o melhor pastor e mesmo assim,
não se converteu. Judas teve o maior pregador ensinando para ele e mesmo assim não se converteu. Judas viu milagres diante dele e mesmo assim não se converteu. Judas viu o jovem sair de dentro do esquife que ele estava morto e não se converteu. Judas teve a experiência da filha de Jairo e não se converteu. Você quer mais experiência do que Judas teve ao lado de Jesus e ele não se converteu? Não se voltou totalmente ao Senhor, não permitiu o quebrantamento do seu coração, mas antes continuou com pensamentos gananciosos distante de uma conversão verdadeira. Tá? Outra questão que mostra o quanto a ganância pode nos afastar de Deus é o jovem rico. São poucas as pessoas que Jesus disse, ó, larga tudo e vem andar comigo. O chamado jovem rico é um chamado apostólico, ele poderia ser um apóstolo, mas ele teve uma experiência com Cristo. A palavra de Deus chegou até ele, chegou pela boca do Senhor Jesus, mas ele endurece o seu coração e decide seguir o caminho da riqueza, se afastando de um propósito divino para a sua vida. Então a gente precisa, parar e pensar, existe uma ilusão, existe uma emoção, existe uma conversão na minha vida? Tá? Às vezes nós estamos em conflitos com pessoas que estão à nossa volta e a gente não para pensar se essa pessoa que se tornou um problema para mim, se essa pessoa que hoje é uma dificuldade na minha vida, se ela é uma pessoa iludida, emocionada ou ela é uma pessoa convertida. Às vezes eu estou tão ali, envolvido na questão da contenda e do problema que eu não consigo nem parar para pensar, para tentar definir aquela pessoa, porque a gente consegue entender conversão, irmãos, pelo comportamento. É muito distinto a questão conversão. É muito distinto a questão transformação da questão ilusão, da pessoa emocionada, tá? Então as experiências não vão definir a conversão de ninguém. E a gente padece desse mal nesse tempo porque tem muita gente achando que pela experiência de ter participado de um culto ou outro, eu estou convertido, eu sou do Senhor. Tem muita gente achando porque viu a glória se manifestar ali, não, eu já mudei minha vida, mas ela não tem um padrão convertido e nós precisamos entender o que define conversão. Conversão não é um 360 graus na nossa vida, porque se eu parar do ponto que eu estou agora e der um 360, eu continuo apontando e caminhando para o mesmo lugar. A conversão ela é um 180 na nossa vida. Eu estou indo para a direita, eu vou partir para a esquerda. Eu estou indo para o norte, agora eu vou partir para o sul. Eu estou indo para cima, agora eu vou partir para baixo. Não. A conversão ela implica nessa mudança total de rota, de destino, de caminho, de direção para a nossa vida. E se nós temos pessoas que tiveram experiências com Deus e não se converteram, nós também temos pessoas que se converteram ao Senhor. E essas pessoas provam para mim e para você que a conversão é algo muito maior que uma experiência, tá? Porque fica até evidenciado aqui na vida de algumas pessoas que a gente compartilhou, uma coisa que é muito comum na vida do convertido e do não convertido, tá? E essa é a primeira característica que eu falo para você sobre quem se converte de verdade. É alguém que está aceitando ao chamado. Existe uma aceitação ao chamado. E qual tem sido a minha resposta diante da vontade de Deus? Qual tem sido a resposta que eu tenho dado a Deus diante do chamado dele para a minha vida? Escuta, irmãos, chamado, eu não estou falando de ofício, mas eu estou falando do Senhor me chamar para ele. De eu aceitar o pertencimento, o senhorio, o governo de Deus sobre a minha vida. É dessa aceitação que eu estou chamando, porque muita gente diz ser do Senhor, mas não aceita o Senhor mudar, tirar, acrescentar. Eu conheço um monte de gente que diz ser de Deus, mas Deus quer movê-la e ela não permite. Então, qual é a resposta que eu tenho dado a Deus diante da sua vontade? Porque conversão, irmãos, não se torna a anulação das minhas vontades. Eu sou uma pessoa cheia de vontade, eu sou uma pessoa cheia de projeto, eu sou alguém cheio de expectativa, eu tenho muitos sonhos.
Não há uma anulação das minhas vontades, mas há uma ressignificação dos meus desejos, há uma transformação dos meus propósitos, há uma mudança de direção das minhas vontades. Antes do Senhor, as minhas vontades estavam todas associadas à vida pecaminosa, de destruição, de imoralidade. Depois do Senhor, a minha vida passou a ser uma fonte de desejos de vida. Então não é anular a vontade de alguém fazendo com que essa pessoa se torne uma marionete, mas aceitar o chamado também é permitir com que os nossos desejos possam ser transformados para que a gente possa viver de mais intensa maneira aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tá? Então eu sou obrigado a perguntar para mim, para você, nessa reflexão de hoje, nesse podcast, qual tem sido a minha resposta a Deus diante daquilo que Ele tem para mim? Porque não se trata de frequência de igreja, não é ir para a igreja, sabe? Não é estar lá na igreja, mas é com qual intenção que eu estou ali, com qual propósito, estou respondendo a Deus de que maneira estar ali. Tem gente que foi chamado para estar sentado ouvindo, para depois do passar do tempo fazer alguma coisa, só que tem gente que já quer chegar fazendo. E ela não consegue entender que existe um tempo para todas as coisas. Eu quero dar muito mais do que eu posso, não quero me preparar para poder fazer, ou não, eu sou totalmente introvertido, não vou fazer porque o que vão pensar de mim. Gente, a pessoa que aceitou o chamado de Deus não está preocupada com aquilo que os outros irão pensar dela. A única preocupação que ela carrega é o que Deus que me chamou vai pensar de mim. É isso, essa é a nossa preocupação, a resposta que eu tenho dado a Deus diante da vontade dele que chegou na minha vida. Se sua resposta hoje não é uma resposta de aceitação, você precisa rever a sua conversão, tá? O que define conversão? Transformação interior. Gente, que conversão é essa que não promove mudança? Você já parou para pensar nisso? O mentiroso se converteu e continua mentindo. O prostituto se converteu e continua se prostituindo. O usuário de drogas se converteu e continua usando. Mas eu sou de Deus e Deus tem um plano para a minha vida. Irmãos, Deus, o Pai, tem um plano para todos os seus filhos. Mas existem pessoas que nunca vão conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida se não mudarem a sua maneira de ser. A transformação, ela é interior. As pessoas estão pensando que conversão é mudança de circunstâncias. Quando nós estamos olhando para a palavra de Deus e ver que conversão é mudança de natureza, é mudança interior, é mudança de essência, é aquilo que éramos e não somos mais, é aquilo que fazíamos e não fazemos mais, é sobre a forma que andávamos e não andamos mais. A transformação interior está totalmente associada à conversão. A conversão não é apenas, irmãos, uma aceitação intelectual. Porque, no meu intelecto eu aceitei, agora eu vou viver a Deus como quero. Não, de maneira nenhuma. A conversão é uma transformação profunda que envolve arrependimento. Não é tristeza, irmão, é arrependimento, que implica no desejo sincero de viver diferente e nunca mais voltar a fazer as coisas que eram feitas antes. Então não se trata, irmãos, de uma experiência momentânea, mas se trata implicitamente, irmãos, de uma transformação genuína, de dentro para fora. A primeira coisa que vai mudar diante da minha conversão é o meu coração, é o meu interior, é a minha forma de pensar, é o meu jeito de enxergar as coisas. O convertido não tem, mas eu penso assim. Não, o convertido diz, mas assim pensa o Senhor, diz o Senhor, assim está na palavra de Deus. Eu mudei o meu entendimento, a palavra de Deus diz isso, tá? Então tem que ter arrependimento e desejo sincero de fazer diferente. A conversão me tira da vida de velhas obras. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí a gente vê uma novidade de vida, porque a terceira questão que eu coloco aqui para definir conversão é compromisso e ação.
A verdadeira conversão se manifesta em obedecer os mandamentos. É ter uma aliança que diz: eu aceito viver tua vontade, eu quero viver o teu plano. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero andar conforme aquilo que a tua palavra diz. Eu vou me mover em direção ao cumprimento da tua palavra. E gosto, irmão, eu gosto de pensar. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu gosto de pensar na referência de que Jesus, João escreve que Jesus é o Verbo encarnado. E hoje nós temos esse verbo a nosso alcance. Nós temos acesso à palavra de Deus. E por que a gente não encarna essa palavra, não veste essa palavra e não decide praticar e andar na terra como diz a palavra do Senhor? Compromisso e ação. É uma aliança que é real, que se move, que acontece, que se manifesta. A gente não pode deixar de enxergar isso de maneira nenhuma. E aí a gente tem alguns exemplos aqui de conversão genuína, verdadeira, para que a gente possa falar. Pensa comigo, dá para comparar o Saulo de Tarso com o apóstolo Paulo? De maneira nenhuma. Você tinha um perseguidor, homicida, assassino, que respirava as ânsias de morte para poder prender a igreja. De repente você tem um servo fiel, entregue, comprometido, disposto a morrer pela igreja. Antes ele queria matar para acabar, agora ele deseja morrer para continuar. Olha só que coisa absurda. Além dele ter vivido experiências maravilhosas, ele mostra que a conversão é muito mais do que experiências. A conversão é aceitar o chamado, a conversão é transformar por dentro, a conversão é ter compromisso e ação. O que Paulo faz não se compara àquilo que foi feito por Saulo de Tarso, é totalmente o inverso. É o milagre de Jesus Cristo que transforma a água em vinho. E entenda que essa mudança, irmãos, ela é abrupta, é imediata, e as pessoas ficam tentando parcelar a conversão. Não, eu vou para a igreja, mas depois eu paro disso. Eu vou para a casa do Senhor, mas depois eu abandono isso. Balela. Jesus não faz a água ficar vermelha e depois de 3 dias ele faz a água ter gosto de vinho, não. O vinho que está ali foi água há 5 minutos atrás e foi transformado imediatamente no melhor vinho. E por isso eu posso afirmar aqui, Deus quer te transformar na melhor pessoa possível a partir de agora. As experiências vão aperfeiçoar você, é fato. Mas Deus é poderoso para mudar você agora. Assim como ele fez com Saulo de Tarso, que nunca mais foi Saulo, mas se tornou um apóstolo. Alguém que decidiu morrer por Cristo. Uma segunda pessoa é o Zaqueu, o cobrador de impostos. Olha só que coisa maravilhosa. Zaqueu decide subir numa figueira brava para ver Jesus. Jesus diz: me convém ter na sua casa, vou ter com a sua família hoje. Ali naquela experiência, Zaqueu se converte. Depois de 20 dias, Zaqueu vai sentar com a mulher e vai falar: olha, sabe, eu estava pensando naquilo que Jesus falou. Existem algumas pessoas que a gente precisa, né, recompensá-las por causa do mal que a gente fez. Irmãos, Zaqueu não consultou a esposa para restituir a quem ele defraudou, a quem ele roubou. Zaqueu não esperou 15 dias para saber se essa era a decisão que ele tinha que tomar. Ele não fez uma campanha de oração para saber se ele tinha que devolver. Mas ali, ao ouvir o discurso, imediatamente, ele fala: hoje mesmo eu vou restituir 1, 2, 3, 4, 10 vezes se for necessário aquilo que eu tirei da vida de outras pessoas. Isso é conversão, isso é transformação, isso é mudança. Tá? Maria Madalena, a Bíblia diz uma mulher possuída por muitos demônios. E você sabe que a gente trabalha com recuperação, né, de dependentes químicos, e isso nos faz enxergar mulheres que estão na dependência hoje, né, que viveram vidas terríveis na drogadição,
e hoje são transformadas. E a gente sabe que houve sim uma possessão maligna, um espírito caído que tomou conta, que destruiu. Mas a grande questão é, aonde o espírito imundo é capaz de levar uma mulher e capaz de fazer com que uma mulher venha ceder e fazer muitas coisas por aí. Nós estamos falando de uma mulher com vida devastada pelo mal, possuída pela malignidade de demônios que queriam destruir a imagem e semelhança, sabe, de Deus. Isso arremete até tempos de dores com que eu vivi nesse mundo, quando o mal queria destruir a minha vida por eu ser a imagem e semelhança do Senhor. Essa mulher está passando por isso, está sendo afligida, destruída, humilhada, machucada, ultrajada. Ela está passando por tudo isso, mas aí ela tem um encontro transformador com Jesus. E Maria Madalena nunca mais vai ser possuída, mas ela vai ser liberta. Ela vai ser alcançada pela graça. E de perdida, ela passa a ser filha achada. E de alguém que andava tomada pelo mal, ela passa a ser uma discípula do Senhor, uma seguidora de Senhor, privilegiando, irmãos, eu acho isso tão maravilhoso, privilegiando todas as mulheres que já existiram sobre a face da terra, porque é muito fácil a gente apontar para Eva e dizer que Eva é culpada do pecado lá atrás, mas aí vem Maria Madalena à beira daquela sepultura procurando Cristo, que foi tirado dela, que foi roubado daquela sepultura, e de repente ela olha, ela vê um jardineiro dizendo para ela: não chores, o Senhor está aqui. Ela é restaurada e a dignidade da mulher é restaurada ali também. Então a gente percebe que conversão não é emoção, conversão não é momento, conversão não se baseia em uma experiência. A conversão envolve muito mais do que isso. E eu não sei, Deus, Ele me incomoda muito com isso. Eu não posso ser um iludido, eu preciso ser um convertido. Eu não posso ser um emocionado, eu preciso ser um transformado. Eu não posso ser uma possibilidade, eu preciso me tornar. Eu fui chamado para ser uma realidade. E você? Você entende o perigo disso? De frequentar a igreja e não viver a palavra? De saber um versículo ou outro, mas não colocar ele em prática? De dizer que tem várias experiências. Eu quero que você diga para mim se as suas experiências com Deus vão ser maiores que a de Faraó, por exemplo. Independente do que Faraó passou ali, quem estava promovendo todas aquelas coisas era Deus. E ele podia decidir, a partir daquelas coisas, servir ao Senhor. Não tem um ditado, né, popular que diz: aquele que não vem pelo amor vai vir pela dor? Por que o Faraó não veio pela dor, então? A dor de ver a sua nação destruída, a dor de ver a sua família acabada, a dor de sepultar o seu filho. Por que ele não veio pela dor? Então não são as experiências que definem conversão. E eu quero muito com que esse pensamento que está em mim, impregnado em mim, possa te abençoar. E você venha enxergar que Deus, Ele quer muito mais da sua vida, assim como Ele requer da minha também. Que Deus, Ele espera muito mais da sua vida, assim como Ele espera da minha também. E que nós somos chamados para viver coisas muito maiores, mas muito maiores daquilo que a gente imagina. Não é, né, aquilo que não desceu ao coração, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram. Por que a gente só arremete isso à glória eterna e não consegue entender também que essa possa ser uma palavra para hoje? Que tem algo ao seu coração para descer que você nunca sentiu ou desejou. Que tem algo para você enxergar que sempre esteve na sua cara e você não percebeu. Que Deus tem uma revelação profunda para trazer ao seu coração, ao seu entendimento. Mas você está dando seus ouvidos para outras coisas e está perdendo a preciosidade que Deus tem para te dar. Olha o que Deus deu para o William Seymour na Rua Azusa. Mudou. Negros, brancos sendo restaurados, unidos, juntos, caminhando pela glória de Deus. É algo incrível. Então, assim, Deus tem coisas maiores para entregar, mas não vai dar para mim ser um iludido. Eu preciso ser um convertido. E eu não sei se eu já fui longe demais com esse pensamento aqui,
mas é um pensamento que me abençoa e que tem firmado os meus pés no propósito que Deus tem para a minha vida. E eu espero que você possa ser muito abençoado por isso. Eu espero que você possa transformar a sua vida por isso e você parar de buscar experiência e buscar uma conversão genuína, verdadeira, poderosa, intensa. Como Deus está te chamando para viver uma vida que glorifica Ele, que faça menção do nome dEle. Ele é poderoso para fazer isso. E só está dependendo da minha aceitação. Só está dependendo do compromisso que eu tenho que assumir com Ele, colocar tudo isso em prática, deixando Ele transformar a minha vida por dentro. Amém? Se você chegou até o final aqui, muito obrigado. É um prazer para mim ter você, né, aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, coloca aí, eu cheguei até o final, eu ouvi a reflexão inteira. Eu vou ficar muito feliz com isso, se você fizer isso daí. Eu sei que você está passando tempo aqui comigo e para que a gente possa continuar fazendo isso, é isso que importa. É saber que você está junto, é saber que você precisa, é saber que isso te abençoa, é saber que isso te alimenta. Tá bom? Que você possa ter aí um restante de semana abençoado por Deus, firme nas promessas do Senhor e de maneira nenhuma, né, só tá buscando experiência, tá buscando aliança. É o que Deus tem pra gente. Beijo grande no seu coração. Deus te abençoe, um abraço. Fica na paz.